O papel dos Estados Unidos da América, como o país líder do designado mundo ocidental, poderá, a breve prazo, estar ameaçado pela China. A Europa, por outro lado, a fim de poder ter uma voz credível a nível internacional, necessita de possuir, como foi referido, uma dimensão militar, a fim de tentar evitar, ou pelo menos atenuar ou resolver, eventuais conflitos que tenham lugar no seu próprio território, como, por exemplo, os que decorreram na ex-Jugoslávia durante a década de 90 do século passado. Muito embora haja, de facto, uma significativa partilha de valores entre os países das duas margens do Atlântico, subsista, no entanto, uma série de divergências entre a Europa e os Estados Unidos da América que se traduzem em aspectos como o comércio internacional, as alterações climáticas, os produtos geneticamente modificados, as minas antipessoais, etc. Há quem defenda, inclusive, que os americanos e os europeus não são do mesmo planeta, sendo os primeiros de Marte e os segundos de Vênus. Independentemente das diferenças existentes entre os interesses norte-americanos e os europeus, em termos de defesa, existe uma ligação muito forte que se traduz e que se consubstancia na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é, na realidade, a aliança mais bem-sucedida a nível mundial, a OTAN, ou NATO. No entanto, não nos podemos esquecer que a cooperação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia assenta, por um lado, na relação transatlântica de 1990 e, por outro, na nova agenda transatlântica adotada em 1995. Esta cooperação, que tem sido gradualmente aprofundada e alargada, verifica-se em várias áreas e inclui cimeiras ao nível dos chefes de Estado e ou do Governo, entre os Estados Unidos da América, a Comissão Europeia e o país que detém a presidência da União Europeia. A cooperação transatlântica assenta, sobretudo, na comunidade de interesses existente entre os Estados Unidos da América e os Estados que constituem a União Europeia. Para além disso, o volume do comércio, e são dados recentes, o volume do comércio e do investimento transatlântico é o maior do mundo, atingindo 1.000 milhões de dólares norte-americanos por dia. O valor das transações de bens entre a União Europeia e os Estados Unidos da América representa cerca de 37% das transações mundiais e 45% em termos de serviços. Como foi referido, em 1990 foram formalizadas as relações entre, na altura, a Comunidade Económica Europeia e os Estados Unidos da América através da Declaração Transatlântica. Mais tarde, em 95, foi adotada a nova Agenda Transatlântica, cujos objetivos mais importantes eram os seguintes: promover a paz, a estabilidade, a democracia e o desenvolvimento no mundo, responder aos desafios globais, contribuir para o aumento do comércio mundial e o estreitamento das relações económicas, assim como fomentar a construção de pontes através do Atlântico. Independentemente de existirem fortes interesses a nível económico, comercial, político e militar, subsistem, como foi mencionado, vários problemas por resolver no âmbito das relações transatlânticas. É importante referir que, no âmbito das relações internacionais, cada Estado tenta defender, em primeiro lugar, os seus interesses, como é evidente. Se for possível compatibilizar os interesses dos países com os aspectos de natureza ética ou moral, então teremos um mundo quase perfeito. Infelizmente, aquilo que a história nos ensina é que, na maioria das vezes, o que acontece é que são os interesses que prevalecem em detrimento dos aspectos de natureza ética ou moral. Neste contexto, as duas mais importantes teorias no âmbito das relações internacionais, o realismo por um lado e o liberalismo utópico por outro, são em muitos aspectos contraditórias. Como refere o professor Adriano Moreira, nesta nova era que estamos a viver, o poder funcional de Portugal aceita, por um lado, na imprevisibilidade das relações internacionais e, por outro, no facto do nosso país ter os seus dois arquipélagos atlânticos, designadamente os Açores, o que lhes concede ainda algum poder de negociação internacional.
É esse poder funcional que continua a justificar o interesse que os Estados Unidos da América continuam a demonstrar pela manutenção do seu acesso à base das lajes nos Açores. Em conclusão, e termino já, diríamos que Portugal deverá continuar a tentar compatibilizar a sua política externa em termos da União Europeia com o seu relacionamento com os Estados Unidos da América, sem esquecer os países de língua oficial portuguesa, quer em África, quer na América do Sul. E em todo este contexto, o arquipélago dos Açores desempenha uma função que não pode nem deve ser esquecida, como aliás se tem verificado ao longo dos séculos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, como sempre foi um privilégio poder ouvi-lo. Chamo agora para usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Dr. Ricardo Silva, a sua voz.